Namastê, eu sou Amrita Das e esse é o Univeda Web Ashram. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre geopolítica e hinduísmo, né? Eu vejo muito a mídia comentando sobre o hinduísmo fascista que tem crescido na Índia e a direita fascista, acusações às vezes baseadas em premissas ocidentais, né, para rotular o que eles chamam de política indiana. Então, para entender isso, a gente vai falar sobre algumas questões. O George Soros, primeiro. Não é de hoje que ele vem investindo na Índia, né? Mas recentemente ele investiu US$ 1 bilhão para educar os indianos sobre o que ele considera o fascismo hindu. E esse dinheiro foi revertido para mídias, ONGs, instituições educacionais, partidos políticos, enfim. E pouco se sabe, né, além do que é passado pela grande mídia sobre o contexto político indiano. Muito pouco se sabe. Então as pessoas costumam ter uma perspectiva ainda, eu chamaria de neocolonial, principalmente sobre os tópicos relacionados à religião na Índia. E isso é bem delicado de falar, é um tópico bem complexo, que requer um estudo histórico e um estudo inquisitivo dentro da história, não somente daquilo que foi contado pelos cânones da história, da mídia e da política nos últimos 100 anos, 200 anos até, mas principalmente nos últimos 100 anos. O colonialismo ele nunca deixou de existir, na verdade, principalmente para com as religiões nativas da Índia. O governo que se perpetuou dentro do Indian National Congress Party, a dinastia Gandhi, que é conhecida que não tem parentesco com o Mahatma Gandhi, essa dinastia, a dinastia do Nehru, na verdade, começou com Nehru, Indira Gandhi, que é a filha do Nehru, e os filhos da Indira, e hoje perpetuado pela Sonia Gandhi e o seu filho Rahul Gandhi. Eles sempre foram, na verdade, eles sempre foram a direita, o poder e o status quo. Porque o que é a direita? A direita é a força motriz, é o braço prevalente, né, do sistema. E nesse sentido, qual que é o status quo? Qual que é, digamos assim, a mainstream? É a dinastia, mas em volta dessa dinastia, da dinastia do Congresso, o suposto Partido Socialista Secular, que foi criado pelos britânicos ainda no período colonial, no British Raj, pelo Hume. O Partido do Congresso, ele é um partido muito antigo, foi criado pelos britânicos numa suposta tentativa de enfraquecer o nacionalismo hindu, porque os hindus estavam querendo seu país de volta. É um mito de que os britânicos tomaram a Índia dos Mughals. Os Mughals já tinham perdido seu poder, os Sikhs já tinham destronado os Mughals no norte da Índia, os Marathas já tinham destronado os Mughals no centro e no sul da Índia, e os Ahom, por exemplo, nunca deixaram eles chegar no nordeste da Índia. Então, quando os britânicos chegaram, na verdade, eles chegaram até como um pedido de socorro dos Mughals, porque os Mughals tinham alianças com reinados europeus, e quando eles foram destronados, eles tentaram suas alianças internacionais, porque eles eram dinastias que vieram do Oriente Médio, do Uzbequistão, e as invasões islâmicas, as dinastias islâmicas, os califados na Índia, eles vieram todos com invasores árabes, turcos, persas, uzbeques, então, esses invasores que governavam e faziam uma classe governamental, a elite, né, do país, mas eles foram destronados pelos hindus marathas no centro e pelos sikhs no norte. Eles nunca também, os Rajputs, teve vários grupos Rajputs no Rajastão que conseguiram manter a sua independência, mesmo durante o califado Mughal. Então, esse mito da conquista da Índia de 1000 anos, alguns chegam a falar 1000 anos que os muçulmanos conquistaram a Índia, isso é uma grande mentira. Eles chegaram na Índia
mil anos atrás. Mas até eles conquistarem a Índia demorou muito tempo e eles nunca conquistaram a Índia toda. O governo deles sempre esteve em guerra constante com vários grupos locais, nativos. Na verdade, o Islã falhou na Índia. O Islã não conseguiu conquistar a Índia. Ele quebrou a Índia, né? Na verdade, ele criou 3 países muçulmanos de territórios hindus e budistas, que é o Afeganistão, o Paquistão e o Bangladesh. Né? Esses 3 países tinham passado hindu, depois tiveram relação com o budismo e depois foram conquistados pelo Islã. Mas eles retêm, digamos assim, né, um passado hindu. Se você for para o Paquistão, você vai parecer que está na Índia, num bairro muçulmano. Tipo, não tem diferença de pessoas. A língua, o urdu e o hindi, na verdade, é praticamente a mesma coisa. Muda-se alguma questão ali de léxico com relação a origens das palavras, mas a base é sânscrita, mesmo do urdu, mesmo que tenha palavras farsi, árabes. Então, nesse sentido, quebrou a Índia realmente e fez um grande estrago. A Índia perdeu muitas de suas terras ancestrais, né? O Punjab, a Bangladesh, o Sindh, o Balote, Gandhara, né? O atual Afeganistão. Tudo isso tem uma relação com o passado védico, hindu e budista. E foi perdido, né? Mas o Islã, como um mesmo poeta urdu, né? Altan Hussein, algo assim, ele falou, né, que o Islã que conquistou a Pérsia, que conquistou todos os grandes reinos, a Bizantina, né, os grandes impérios da antiguidade, ele chegou na beira do Ganges e morreu. E foi isso que aconteceu. O Islã não conseguiu conquistar a Índia, mesmo com as suas táticas do sufismo e tal. Ele falhou em conquistar a Índia. Tipo, e nesse sentido, os hindus eles sempre lutaram pela sua independência da tirania islâmica, porque sim, foi muito tirano o governo islâmico para os hindus. E isso é escondido pelos historiadores marxistas, pelos indologistas europeus, e isso é um fato histórico relatado pelos próprios conquistadores islâmicos, em como eles faziam pilhas e pilhas de cabeças de hindus e haréns gigantescos com escravas sexuais, todas princesas hindus, sikhs, jains, budistas, e todas escravizadas, e os meninos eram castrados e viravam escravos. Então existia-se muito, os templos eram destruídos, muitas vezes a matança de vaca e prostituição era ocorrida dentro dos santuários sagrados hindus. Então tudo isso foi muito traumático para os hindus, e os hindus sobreviveram durante 700 anos de conquistas e invasões, mas eles reconquistaram o seu direito da sua terra ancestral. Porém, os europeus logo tomaram a dianteira, né, daquele período de transição, e conseguiram, fazendo a política do divide and rule, né, que os britânicos foram mestres, né, em dividir as pessoas e conquistar os dois, fazer eles dois lutarem entre si, e eles, com isso eles faziam simpatia com os muçulmanos nos reinos hindus e faziam simpatia com os hindus nos reinos muçulmanos e faziam eles lutar entre si, né, e depois fez os hindus lutarem entre si em nome de castas. Foi os britânicos que enalteceram a questão das castas e estratificaram ela como algo governamental e invertido. Né? Eles colocaram o sistema de cotas e o sistema induzido, que o mesmo Ambedkar, que ele falou que isso não deveria durar muito tempo, essa correção ela poderia ser feita e na verdade a suposta tirania hindu para com os Dalits, ela foi rompida por muitos santos hindus que são louvados pela maioria dos hindus. Chaitanya Mahaprabhu, Sai Baba, todos esses, Sai Baba mesmo, há indícios de que ele se desenvolvia, se relacionava muito com os muçulmanos, alguns acusam ele de ser muçulmano, e mesmo assim ele é adorado por muitos hindus. Então, assim, o hinduísmo, na verdade, ele nunca foi contra o Islã, ele era contra a tirania islâmica, que queria conquistar Bharatavarsha, queria conquistar Hindustão. Na verdade, os hindus não têm problema nenhum com a pessoa adorar Deus em qualquer forma que seja. Na verdade, segundo o Bhagavad Gita, qualquer pessoa que esteja adorando algo, ela está adorando Deus. Então a gente deve respeitar, tipo, porque em última análise só há Deus para ser louvado. Porém, os dogmas, né, dos povos ocidentais, abramínicos, eles
veem Deus de uma forma monopolizante. Eles utilizam a narrativa religiosa para fins políticos. E a justificativa da invasão para a Índia foi religiosa, né? De que eram politeístas, idólatras. E aí depois eles inventavam que eram casteístas, que tratavam os próprios árabes, turcos, europeus, todos eles tinham escravos. Todos eles vivem um sistema de casta até hoje. Se você for ver, eles têm monarquias. A rainha da Inglaterra tem monarquia, precisa ser de dinastias para você se sentar na mesa com ela. Você não pode ser da House of Commons, tipo, só se você for eleito hoje em dia e tal. Mas olha, eles ainda têm até hoje em dia o House of Commons e o House of Royals. Eles ainda mantêm a aristocracia, eles ainda mantêm sangue real e regras de discriminação baseadas em famílias, né, superiores, supostamente. E eles convenceram o mundo de que os hindus fazem isso. Na verdade, no mundo todo existe castas. Isso é uma sociedade. Quando os Vedas falam de castas, eles falam da realidade do mundo. O mundo é dividido em castas, goste ou não. É a natureza. E Deus fez assim. E se você perceber, na verdade, isso é natural. Isso existe. E mesmo se existe o Dharma, né, o Dharma e o Karma, ele faz com que cada pessoa, cada alma, possa ter acesso no seu desenvolvimento espiritual a um crescimento. E cada Varna ele representa uma cor, uma ocupação na sociedade. Eu sei que isso se estratificou, isso criou problemas sociais, mas isso nunca foi nem perto da escravidão que os povos europeus e os povos árabes infligiam nos povos indianos e nos povos africanos e nos ameríndios, um genocídio baseado em supremacia religiosa, em racismo. Então tudo isso é algo que mexeu muito com a narrativa, né? Uma justificativa, né? De como colonizar. Vou educar o gentil, eu vou ensinar ele boas maneiras, eu vou ensinar ele a ser um bom ser humano. E até que ponto que os abramínicos têm moral para querer ensinar o Dharma para os povos orientais? E através da força, e na verdade é apenas uma justificativa para escravizar, para roubar as riquezas. E isso continua até hoje, principalmente para com os hindus, os sikhs, os jains, os budistas da Índia. Tipo, a política mexeu muito com essa narrativa. E hoje eles falam que os hindus perseguem os muçulmanos. Até que ponto isso é verdade? Primeiro que os muçulmanos eles quebraram um país, né? Eles exigiram um país muçulmano. Em 1947 eles ganharam dois, que é o Paquistão e o atual Bangladesh, em que são países islâmicos, e as pessoas quando julgam elas nunca relevam em consideração que a Índia foi dividida pelos muçulmanos e tem dois países islâmicos de território indiano, que é o Paquistão e o Bangladesh. E o que aconteceu com as minorias de lá? O que aconteceu com os hindus, com os jains, os budistas, os parsis, os sikhs do Bangladesh e do Paquistão? Eles praticamente desapareceram e eles vivem sob uma grande supressão, tanto da sociedade quanto do Estado. Se você for estudar a fundo, você vai ver que meninas, médias estimativas são de que 100 meninas por ano, entre elas hindus e cristãs, às vezes algumas sikhs, são sequestradas por ano. Elas são convertidas ao Islã, casadas à força, com homens às vezes muito mais velhos que elas, às vezes elas são meninas menores de idade, mas depois que ela fez a jura islâmica, não há o que faz ela voltar, porque o Paquistão ele tem a lei da blasfêmia e da apostasia. Você não pode se converter e depois desistir. Se você fez a jura islâmica, por lei, você não pode voltar ao hinduísmo. Então a menina, mesmo que ela tenha sido coagida, né, sobre tortura ou sobre pressão psicológica, tirada dos pais à força com arma, ela, né, se ela fez a jura islâmica na mesquita, ela não pode voltar à família hindu. Ela tem que continuar com o marido islâmico, tipo, por lei. Então isso é um processo que cria muitos processos judiciais no Paquistão. Principalmente no Sindh, que é a província que ainda tem uma minoria hindu, que ainda existem hindus. Porque os hindus caíram no Paquistão de 20% a 1%.
depois da partição até hoje. Então, de 20%, eles hoje são apenas 1%. Então, e esse 1% vive uma situação não nada bem vista. Já na Índia, os muçulmanos eles cresceram. Eles cresceram de 10% depois da partição para hoje, atualmente, acredito que cerca de 20%. Os números são mudam bastante, mas eu acredito que eles sejam quase 20% da população já indiana. E só esses 20% já é mais que a população dos Estados Unidos inteira. Então é uma grande população islâmica. Eles não são minoria na Índia, eles são a segunda maioria. E em vários lugares eles dominam na Índia. Tipo, eles têm o seu poder nos seus bairros, eles têm as suas estruturas de poder. A Índia, no Paquistão, não pode ter primeiro-ministro hindu nunca. Tipo, o Paquistão é um país islâmico, tipo, na sua estrutura, em tudo. Ainda que eles falem que supostamente eles são seculares e tal, mas eles são islâmicos. Então, o hindu nunca pode ser um cargo alto lá dentro. E na Índia, o Abdul Kalam foi presidente da Índia. E não só presidente da Índia, como ele é amado até hoje por todos os hindus praticamente. Mesmo aqueles hindus que as pessoas falam que são fanáticos, eles amam Abdul Kalam. E Abdul Kalam era um muçulmano que foi presidente da Índia. Eles amam vários artistas na Índia que são muçulmanos, que trabalham, que não são radicais. O que os hindus eles questionam são os radicais. E por que não? Né? No caso dos linchamentos por causa de bife, isso é uma grande falácia de que os hindus estão matando os muçulmanos porque eles estão comendo bife. Não. Existe um grande tráfico de vacas, principalmente para o Bangladesh. Eles roubam as vacas de fazendeiros hindus, fazendeiros pobres que dependem das vacas, não só porque a vaca é sagrada, mas eles dependem da vaca como sua forma de sustento. E roubam, né? Um grande sistema de tráfico de vacas e eles transportam para Bangladesh. Olha como eles transportam as vacas flutuando às vezes pelo rio, ou também tem um vídeo que mostra. Então esse tráfico e é um tráfico violento, eles vêm gangues armadas, eles roubam vacas e transportam para bairros islâmicos ou para a fronteira com o Bangladesh, onde ela é transportada de forma cruel para abate. Né? Então, assim, e os hindus tentam às vezes revidar. Né? O caso do Akhilesh que aconteceu foi um caso de uma pessoa envolvida no tráfico de vacas. Né? Não era uma pessoa que estava aleatoriamente comendo carne de vaca. Os hindus não estão preocupados exatamente no que a pessoa está exatamente comendo. Claro, eles querem que seja banido a carne de vaca, o abate de vaca na Índia. E isso é um direito deles. Os muçulmanos também exigem que não possa ter porco no seu país. E ninguém acha errado. Eles enterram porcos e cachorros nos seus países. E na Índia eles promovem que o ladrão de vaca ele é uma vítima, se por acaso os hindus pegarem ele. Né? E isso é um problema para os hindus e não que os hindus estejam atrás dos muçulmanos, que os hindus estão querendo caçar muçulmanos, isso é uma grande mentira, isso é uma grande falácia que a mídia, né, vive jogando para nós. Mas se você for ver, os hindus são mais vítimas do que os muçulmanos na própria Índia. Né? Não precisa nem ir para o Paquistão e para o Bangladesh, porque o Paquistão e Bangladesh os hindus existem 8 milhões, são 1%, mas são 8 milhões de hindus ainda no Paquistão. E eles vivem em condições muito deploráveis, pobreza, são geralmente fazendeiros em lugares afastados das grandes centros. Principalmente no Sindh, que é uma região desértica, tipo, né, fazendeiros meio que no deserto, longe das grandes cidades, na beira do rio. E eles fogem para a Índia. Eu trabalhei no centro de refugiados, né, como voluntário, alguns dias, e visito sempre que eu posso. Meu amigo Harion Delhi, que cuida do centro de refugiados em Adarsh Nagar. Você consegue ver a narrativa das pessoas, por que elas fugiam do seu país, qual que era o nível de discriminação.
E aí você vai ver o que acontece com os hindus na Índia. O que acontece com monges hindus na Índia. Um grande caso de assassinatos de monges hindus que está acontecendo na Índia. Só esse ano já aconteceram 5 casos conhecidos de hindus mortos, às vezes dentro do templo. Esse rapaz aqui foi morto dentro do templo. E antes disso, 2 sadhus e um motorista deles também foram linchados em Palghar, no Rajastão. Cenas muito tristes, eles foram praticamente entregues para serem linchados pela polícia. A polícia deixou a população local linchar um povo tribal convertido ao cristianismo, influenciado pelo marxismo, a odiar os hindus, que os hindus estão querendo fazer um nazismo hindu na Índia. Então o marxismo ele é um grande proponente do ódio ao hinduísmo na Índia. Né? Ele propaga que os hindus eles estão querendo atacar, acabar com as minorias, e eles chegam a propagar de ódio diretamente ao hinduísmo e promover inclusive o jihadismo, como no caso da Caxemira. E o caso do Palghar, por exemplo, que esses 2 monges hindus, um tinha 70 anos de idade. Os 2 monges eles estavam indo para um samadhi do guru deles, e o carro deles foi parado, e supostamente os moradores alegaram que eles ouviram um boato de que eram traficantes de criança. Foi uma acusação supostamente levantada para justificar, né, o linchamento, né, dos 2 sadhus. As cenas são muito tristes, eu nem vou colocar aqui para vocês verem. E isso acontece na Índia, não no Paquistão e no Bangladesh. Na verdade, no Paquistão e no Bangladesh é bem pior. Eu tenho contato com líderes hindus do Paquistão e do Bangladesh e a situação deles é muito triste e o medo deles é muito grande de falar abertamente e a mídia internacional não costuma dar voz. Né? Na verdade, para os hindus do Paquistão e do Bangladesh, você não ouve falar. Você ouve falar sobre os muçulmanos da Índia. Mas você nunca vai ouvir falar dos hindus do Paquistão e do Bangladesh e da Caxemira, por exemplo. Os hindus da Caxemira que foram expulsos do seu território há 30 anos atrás. As pessoas falam, a Índia está oprimindo os muçulmanos na Caxemira, mas e os hindus nativos da Caxemira, que foram expulsos do seu próprio território pela militância jihadista, separatista, que expulsou 400 mil hindus com muita violência, matando vilas inteiras hindus na zona rural e também líderes hindus em Srinagar, na capital da Caxemira, o que levou 400 mil hindus para o exílio. E até hoje eles não podem voltar para o seu lar na Caxemira. E eles são nativos da Caxemira, eles não são indianos de Delhi. Eles são nativos, Kashmiri Pandits. E eles sofreram vários êxodos na história. Esse foi o último que acabou praticamente com toda a população hindu. Hoje, na Caxemira, no Vale da Caxemira, os hindus são menos de 2%. E vivem assim, né, quase como que muçulmanos, né? Você, no meio da multidão, eles se disfarçam. E Jammu e Ladakh, que são outras regiões da Caxemira, que não são de maioria muçulmana. As pessoas falam, Caxemira, Caxemira, mas existem outros grupos que são Jammu, que Jammu é uma região que tem 80% hindu, e Ladakh também tem 80% budista. Então essas regiões, os muçulmanos são minoria, mas né, eles sofreram os ditames do governo do Partido do Congresso, né, o artigo 370, durante muito tempo, que dava autonomia para Caxemira, o governo de Srinagar, os muçulmanos governarem todo o estado. E o Modi acabou com isso. Agora ele está abrindo espaço para realmente secularizar o estado da Caxemira. Jammu Caxemira. Primeiro ele dividiu o estado, colocou Ladakh como um território independente, Jammu Caxemira como outro território. E o processo ali é complicado, porque a militância jihadista já está infiltrada no Vale da Caxemira há muito tempo. Então existem, né, muita militância jihadista, mas existem muitos caxemiri também muçulmanos, principalmente os xias, que estão do lado da Índia, que eles não querem o governo sunita pró-paquistani, porque
mesmo na verdade a parte ocupada da Caxemira, não quer ficar no Paquistão, eles querem desenvolvimento, eles não querem viver sobre uma guerra religiosa. E mesmo que as pessoas digam que o governo do Modi é pró-hindu, na verdade o Modi não teve nenhuma atitude realmente pró-hindu no seu governo. Tipo, ele foi equânime para com todos os cidadãos da Índia. Isso é algo que eu vou fazer mais vídeos, mas eu posso falar um pouco agora sobre vários projetos que o Modi fez e que nenhum deles está escrito que é só para hindu, como por exemplo a eletrificação da Índia, porque a Índia mesmo depois de 60 anos de governo da dinastia do Congresso, que é uma dinastia riquíssima, comparável à rainha da Inglaterra, né? Depois de 60 anos, né, que o Congresso governou com essa dinastia, ele não tinha levado nem eletricidade para toda a Índia, nem estradas para toda a Índia, nem saneamento básico para toda a Índia, e né, os banheiros, os famosos banheiros que as pessoas falam mal da Índia, o Modi fez isso, o Modi construiu banheiros e saneamento básico por toda a Índia, fez limpeza do rio Ganga, né, tirou vários saneamento básico para toda a Índia, eletricidade para toda a Índia, vilas que nunca tinham tido eletricidade hoje têm, a Índia 100% eletrificada, construindo estradas e ferrovias em regiões que antes eram abandonadas, como o nordeste da Índia, levando investimento, levando né, economia para essas regiões que antes eram abandonadas. Em nenhum momento ele fez uma regra que fosse somente para hindus. A grande polêmica do governo dele foi o CAA, que não é uma regra para indianos, é uma regra para refugiados, que é o Citizenship Amendment Act, que é uma lei que dá refúgio para os hindus, os sikhs, os jains, os budistas e também os parsis e os cristãos, tanto do Paquistão, quanto do Bangladesh, quanto do Afeganistão, desses 3 países, que são países de maioria muçulmana, cujas minorias sofrem perseguição. Então o Modi deu refúgio, porque eram países que faziam parte da Índia antes da partição, e que existem minorias dessas religiões lá que sofrem perseguição e que buscam refúgio na Índia. Então ele fez uma lei que até então o governo da dinastia Gandhi nunca tinha dado refúgio para esses refugiados, porque supostamente, quando dividiram a Índia, criaram a Índia para essas minorias. E o Paquistão e o Bangladesh era para os muçulmanos. O Afeganistão já era muçulmano há muito tempo, ainda que tenha ainda uma minoria sikh lá, e alguns hindus também, cerca de 6 mil hindus em Cabul. Mas já era muçulmano. Agora o Paquistão e Bangladesh, principalmente, tinha uma grande população hindu, sikh, jain, e muitos tiveram que migrar à força, né, para a Índia, por medo, né, muitos foram assassinados no caminho, e muitos se converteram também ao islamismo para não ter que migrar para a Índia para conseguir ser um cidadão do seu país, sendo que seu país agora era muçulmano. E então os hindus e os sikhs eles praticamente desapareceram desses países e eles buscam refúgio muito na Índia. Então existe um grande número e a dinastia Gandhi nunca deu esse refúgio, ele sempre negou a cidadania para eles, porque supostamente eles teriam, mas eles foram negados desde a época da Indira, isso foi barrado. E E eles então ficavam como povos sem lei, né? Como sem castas, Dalits, verdadeiros Dalits, né? E isso acabou mudando, né? Tipo, com o CAA, porque foi uma correção de um erro histórico que o Modi está fazendo. Que ele está dando então refúgio para todas essas minorias religiosas de países que são muçulmanos. Por que ele precisa incluir os muçulmanos do Paquistão e do Bangladesh também para ganhar cidadania na Índia? Se eles queriam um país muçulmano e ganharam. Né? E isso não impede eles também de migrar para a Índia. Eles podem migrar para a Índia, só que não como refugiados. Eles podem migrar para a Índia por meios formais, como qualquer outro cidadão tem que fazer. Tipo,
Acha que a Índia é a casa, que já é um país super povoado, ainda tem que receber um monte de refugiado. É complicado, né? Enfim, e os protestos violentos que foram perpetuados pela esquerda e pelos extremistas muçulmanos, porque eles acreditaram na esquerda de que a lei do CIA era contra muçulmanos, que ia tirar a cidadania dos muçulmanos para trazer. Tipo, não tem nada a ver com isso, é apenas para refugiados. É uma lei que não envolve nenhum indiano, seja ele hindu, seja ele muçulmano, ninguém vai perder sua cidadania. Mas a narrativa que a mídia passou, principalmente a esquerda passou, né, e a dinastia Gandhi contra o Modi passou, é que é uma lei contra muçulmanos, que os muçulmanos estão perseguidos na Índia, que eles correm risco agora. Então, né, os hindus ninguém se importa, né, que eles desapareceram do Paquistão, que eles são exterminados no Bangladesh, na Caxemira, ninguém se importa. Mas o lobby muçulmano é grande. Hindus eles têm direito, dentro do seu país de origem, ao seu ethos nativo. E o Hindutva não é um movimento nem casteísta e nem anti-islâmico, nem anti nenhuma religião. Se você for estudar a filosofia hindutva e a filosofia hindu, você vai ver que no contexto geral os hindus são muito seculares por natureza. Eles nunca saíram perseguindo uma outra religião somente por ser daquela religião, como os cristãos e os muçulmanos fizeram durante muitos séculos. E continuam fazendo. Enfim, mas as pessoas não veem isso, né? Elas não veem que o presidente da Índia, do partido do Modi, é um Dalit. Que a RSS, a suposta organização terrorista hindu, tem braços cristãos e tem um braço muçulmano dentro da sua organização. Tipo, ela tem setores, ela permite, ela é abertamente secular. Tipo, o que se propõe é o ethos nativo ser visto e não o ethos colonial. Tipo, quando falam, os hindus querem apagar a história e reescrever a história, isso é uma grande mentira. Eles querem apenas corrigir a história que está sendo contada só a narrativa do conquistador. E ninguém quer esconder a história, somente revelar o que está oculto. Pode-se mostrar os dois lados. Ninguém tem problema com isso. Ninguém quer colocar mitos e como fatos verdadeiros. Não, quer colocar fatos históricos. Né? E isso existem historiadores que fazem. O Modi não tem nada a ver com isso. O Modi, a reforma educacional que o Modi fez não tem nada a ver com colocar nada hindu ou tirar coisa muçulmana. Ele fez uma reforma para que os alunos possam ser educados na sua língua nativa. Porque isso antes era um problema, eles eram todos forçados ao inglês ou ao hindi. Né? E criava mais divide and rule. Que o Congresso ele sempre perpetuou esse divide and rule dos ingleses para manter a sua soberania, a sua dinastia de poder. E então essas divisões, elas são artificiais, elas foram criadas com o tempo. Eu acho que eu já falei demais, esse vídeo já está ficando muito longo, mas eu quero fazer mais vídeos como esse, falando sobre geopolítica, falando sobre Hindutva, falando sobre a dinastia Gandhi, sobre o Islã na Índia, os missionários cristãos na Índia, as ONGs na Índia, o marxismo na Índia, como a história ela precisa ser investigada, não reescrita ao estrito senso, mas ela deve ser revelada na sua plenitude. Quando você vai falar sobre os invasores muçulmanos, por que você não cita as fontes dos historiadores muçulmanos, dos próprios registros, né, que mostram como eles tinham orgulho na sua conquista em destruir os templos hindus, em matar os hindus, em converter as suas mulheres e crianças. Como isso tudo está registrado. Então, assim, não tem nada de reescrever a história. Apenas não glorificar um tirano, um ditador. É a mesma coisa que você querer que os judeus glorifiquem Hitler. Querer que os hindus glorifiquem Aurangzeb ou Tipu Sultan. Tipo, que é isso que acontece nos livros de história. Que os livros de história enaltecem esses grandes reis mughals e muçulmanos no contexto geral. E apaga todos os legados. Por exemplo, quem ouve falar dos Chola? Foi muito maior que o Império Romano, muito mais longo que o Império Romano.
mas ninguém ouve falar. Então, assim, existe muita supressão histórica, esquecimento de, de conceitos que foram criados na colonização. E a história, ela é isso, você sempre revisa isso. Você vai revisar aquele período depois que ele passou, sobre uma nova ótica. E os hindus têm todo o direito a isso. Isso não é o mesmo que perseguir muçulmanos ou que apagar a história do Islã na Índia. Isso é apenas mostrar a perspectiva hindu, a perspectiva nativa da Índia. Não só hindu, mas Jain, Sikh, budista, Parsi, porque os Parsi fugiram da Pérsia quando a Pérsia foi islamizada e encontraram refúgio na Índia. As verdadeiras minorias da Índia são os Parsi. Você vê os Parsi reclamando de perseguição? Não. Você vê os muçulmanos e alguns missionários cristãos. E aí eu pergunto para você, reflita, por que que eles estão tão incomodados? Porque os hindus agora estão fora do seu jugo colonial? Então é isso, pessoal.